Vamos adorar ao Senhor, cantar um cântico novo nesta noite, em nome de Jesus. Porque grande, 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 grande Ele é. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o tempo está em tuas mãos. O começo e o fim, o começo e o fim, três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sim, eu cantarei quão grande é o meu Deus, cantarei meu Deus, e todos hão de ver. Todos hão de ver, Pai, a tua grandeza e o teu poder. Aleluia, aleluia. Quão grande é o meu, eu cantarei. Grande Senhor, é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o
todos hão de ver as tuas grandezas, o teu poder, Senhor. A tua presença manifestada, Senhor, em nosso meio, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tu é a glória, tu é a força, tu é o poder, tu é a grandeza, tu dominas sobre todas as coisas, Pai. Tua é a glória e o poder, tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Tua é a glória e o poder. Tu és pra sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Vivemos para o louvor da tua glória, Jesus. Vivemos para o louvor da tua glória, Senhor. Glória a Deus, Senhor, tu és o escudo, Senhor, em meio, Senhor, a batalha. O Senhor é uma torre, Senhor, na tristeza, Pai. Fortaleza, Senhor, fortaleza em meio à batalha. Glória a Deus, aleluia. Queremos ser terras férteis, Senhor amado, em tuas mãos. Cumpre os teus propósitos em nós, Jesus. Eu quero entrar nos átrios do Pai e regozijar-me em tua presença.
e ali me prostrarei com toda reverência e entregarei minha humilde oferta. Meu coração, minha vida, meu ser, te entregarei. Colher o que há de bom em tua palavra e descansar em teus braços de amor. Quero teu arado preparando a minha vida, revolva com vontade o mais profundo de mim. Tire as pedras e os espinhos, terra fértil eu quero ser. Pra teu louvor, faz-me, Senhor, eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Entregamos a direção das nossas vidas a Ti, Jesus. Colher o que há de bom em tua palavra e descansar em teus braços de amor. Quero teu arado preparando a minha vida, revolva com vontade o mais profundo de mim. Tire as pedras e os espinhos, terra fértil eu quero ser. Pra teu louvor, faz-me, Senhor, eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Pra teu louvor, faz-me, Senhor, eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Somos dependentes do Teu poderoso amor, para sempre, Jesus. Sou tão dependente desse Teu amor, uma pequena gota do Teu grande mar. Move as Tuas águas, enche-me de Ti, eu quero, Senhor, transbordar. Pra teu louvor, faz-me, Senhor, eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Pra teu louvor, faz-me, Senhor, eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Para-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Te entregamos, Jesus, a direção das nossas vidas, Senhor, a Ti, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Entregamos tudo, 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 tudo a Ti, Jesus, tudo a Ti. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. Hoje acordei com a intenção
e te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só tua voz. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço. Eu só te agradeço, eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos então para a mensagem. Antes de mais nada, eu queria desejar aqui feliz Dia dos Pais a todos os pais, a todos aqueles que muitas vezes criam, aconselham, proveem, protegem os pequenos seres humanos, né? Assim como a gente fala com as mães, a gente sabe que tem pai biológico e tem pai de criação, pai do coração. O verdadeiro pai é aquele que está presente, aquele que cria. Então, o feliz Dia dos Pais a todos vocês, em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias agora no livro de Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, verso 1. Obrigado. Provérbios 4, verso 1. Nós vamos ler até o verso 10. Diz assim: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. O tema da mensagem nessa noite é Conselhos de um Pai. Nós acabamos de ler aqui um trecho de Provérbios 4, lembrando que Provérbios é considerado livro de sabedoria. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre sabedoria, é importante que você leia. Inclusive, eu conheço pessoas que têm o propósito de ler pelo menos uma vez por mês, ler o livro de Provérbios, e ajuda em muitas coisas. Ajuda muito, porque são lições muito valiosas que podem ser aplicadas no nosso dia a dia. Mesmo sendo escrito há tantos anos atrás, mais de 3.000 anos atrás foi escrito, mas são lições tão atuais. Parece que ele está vivendo aqui em nosso tempo, porque o Senhor deu uma sabedoria tremenda para o rei Salomão. Foi o rei Salomão que escreveu grande parte do livro de Provérbios. E é interessante notar que os 7 primeiros capítulos de Provérbios, se você observar, os 7 primeiros capítulos de Provérbios, ele fala claramente sobre o conselho de um pai para um filho. Todo o livro, se você observar, todo o livro vai ser um conselho. Mas nos primeiros 7 capítulos, nós percebemos inclusive que o capítulo já começa
com a expressão, com a frase, meu filho ou meus filhos. Então Provérbios 4 já diz, ouçam meus filhos. E nos outros capítulos que vêm antes e os que vêm depois, da mesma forma. Ele usa essa expressão, meu filho. Então ele está direcionando exclusivamente o conselho de pai para filho. E aqui então ele está incentivando o seu filho, ou os seus filhos, ou os filhos que viriam, a buscar algo muito valioso. Então o conselho valioso que ele dá, o maior conselho é busque a sabedoria, busque o entendimento. E é o que o Senhor exige e deseja para cada um de nós, que cada um de nós cresça mais e mais em sabedoria. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu queria só mencionar aqui, conforme eu estava fazendo essa mensagem, eu me lembrei de meu pai, né, enquanto eu era pequeno. Meu pai, ele se esforçou muito para nos ensinar a palavra de Deus, nos ensinar os princípios, nos ensinar a ter caráter, assim como minha mãe também. Mas eu me recordo de meu pai muitas vezes tentando nos ensinar a palavra de várias formas, através de canções e através até de revistinhas de gibi. Eu não esqueço algo que me marcou e que fez com que eu aprendesse e entendesse a palavra na minha infância, foi exatamente o fato de que ele comprou revistas que eram gibis das histórias da Bíblia. Então eu lembro que nem eram coloridos, eram gibis que tinham desenho, mas não era pintado, mas eu entrava na história. Ao ler e ver as figuras, eu entrava na história. Então eu me recordo da preocupação do meu pai, né? De estar ali comprando aqueles gibis para ensinar os seus filhos a palavra de Deus. Eu lembro também de muitas coisas. Uma das coisas que eu me lembrei, que eu não esqueço, que eu faço até hoje, é uma coisa simples, que nem tem a ver com a espiritualidade, com as coisas da obra de Deus, mas eu lembro dele me ensinar, filho, se enxugue antes de sair do box. Então você entrou para tomar banho, não saia da área ali do box para se enxugar fora, porque senão você vai molhar a maior parte ali que está fora ali desnecessariamente. Então procure se enxugar antes. E até hoje eu tenho esse hábito, né? Talvez algo que ele nem saiba que até hoje eu pratico isso, mas eu lembro, talvez ele nem lembra que ele me ensinou isso, mas é algo, uma das coisas que eu me lembro que ele me ensinou, se enxugue antes de sair do box. Me ensinou e eu faço até hoje, para evitar ficar aquela lama ali do lado de fora, né? Então, para você ver a importância do ensinamento de um pai, da presença de um pai na vida de um filho, não é? E eu lembro também, meu irmão, do meu esforço também, de tentar fazer da mesma forma como meu pai me ensinou. Eu tento até hoje, né? Mas desde pequenininho também comprei DVDs de historinhas bíblicas. Só que eu me lembro, né, que eu assistia Superbook, que eram os desenhos bíblicos, que ensinavam a palavra de uma maneira que a criança entendia, né? E eu achei, depois de muitos anos, um DVD do mesmo desenho que eu assistia para os meus filhos assistir, porque da mesma forma, eu como um pai que creio no Senhor, creio na palavra, o meu maior objetivo, a minha maior preocupação é que os meus filhos sejam encaminhados de acordo com a palavra de Deus. Obtenham a sabedoria que vem do alto. Então, da mesma forma, me esforcei para que os meus filhos aprendessem da palavra de Deus. Eu lembro, meus irmãos, como se fosse ontem. Estava até comentando com a minha filha, né, que agora fez 12 anos. Mas eu me lembro dela e do meu filho. Eles têm 1 ano de diferença. Ela tinha por volta de 3 anos, meu filho por volta de 4 anos. Eu lembro que eu saía de manhã, eles estavam dormindo. Eu chegava já quase na hora deles ir dormir. E quando eu chegava, eles faziam uma festa. Era uma alegria. Pai, pai, pai. Vinha me abraçar, sorrindo. Estava lembrando eles, inclusive, de vezes que a gente brincando de rodeio, né? Onde eu era o touro, eles montavam nas minhas costas. E recentemente eles tentaram falar, falando, agora o pai não aguenta mais, porque já estão quase do meu tamanho e já não dá mais, né? E tantas brincadeiras que a gente tentava, né, de alguma forma ser presente. Na minha época, né, na época que eles já eram ainda pequenos, já estava essa loucura, né, de vício com internet, com jogos, enfim,
com telas, mas eu procurei, né, com todas as minhas limitações e as minhas falhas, mas eu procurei ser um pai presente e procuro ser até hoje. Então, mas eu me recordo disso, que eles pequenininho, a alegria que eles tinham ao saber que o pai tinha chegado. Então nós vemos isso, meus irmãos, no texto que nós acabamos de ler, a preocupação de um pai. A preocupação de um pai em ensinar o seu filho no caminho certo, para que o filho tenha menos preocupações, menos problemas, menos dor de cabeça. Por isso ele incentivou, recomendou, influenciou o seu filho a seguir pelo caminho da sabedoria, a buscar sabedoria. E além dos 7 primeiros capítulos, que falam exclusivamente ali um conselho de pai para filho, todo o livro de Provérbios vai falar, o teor principal vai ser exatamente a sabedoria. Falar dos prudentes versus os insensatos, os tolos. Então, todo o livro de Provérbios, meu irmão, é uma joia valiosa que nós temos a nos ensinar a fugir da tolice, da insensatez e buscar a sabedoria. E eu quero, antes de começar o primeiro ponto, eu quero fazer uma pergunta. Você sabe quem foi o homem mais sábio que pisou na terra? Você sabe quem foi o homem mais sábio que já pisou neste mundo? Salomão. Quem dá mais, quem dá menos? Salomão. Nós veremos no decorrer dessa mensagem. Existe um outro homem, mas veremos se foi Salomão, se foi outro homem. Primeiro ponto dessa mensagem é o que é sabedoria. De acordo com o dicionário Michaelis, é acúmulo de conhecimentos sobre diversos assuntos. Ele também define como conhecimentos adquiridos ao longo do tempo. E uma outra definição que ele dá é prudência, moderação. Então, quando a gente fala assim, eu preciso adquirir sabedoria, a maioria vai pensar, eu preciso de conhecimento. E não está errado. Mas existe uma definição que é mais próxima da definição bíblica, que tem a ver com prudência, moderação, sensatez. Bom senso, equilíbrio, tem a ver com tudo isso. Eu queria que você abrisse Provérbios capítulo 9, verso 10. Provérbios 9, verso 10, que vai nos dar uma chave a respeito da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Então, para aqueles que desejam obter sabedoria, entenda, sem o temor do Senhor, sem conhecer ao Senhor, sem conhecer a sua palavra, não tem nem como começar a conversar sobre sabedoria. Você pode até obter algum tipo de sabedoria, mas é o que o próprio Tiago vai dizer na sua carta, que talvez a sabedoria humana ou sabedoria maligna não é uma sabedoria que provém de Deus. Então, a verdadeira sabedoria, ela tem a ver com o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tiago capítulo 3, vamos abrir a nossa Bíblia. Em Tiago capítulo 3, versículo 13. Diz assim: quem é sábio e tem entendimento, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Amém? Olha quantas definições daquilo que é e daquilo que não é a sabedoria que vem de Deus. Então ele diz aqui que se uma pessoa se considera sábia, mas abriga inveja, ambição, egoísta, está se enganando, está se iludindo, achando que tem a sabedoria, mas não tem.
Ele diz, na verdade ela tem, só que não é a sabedoria de Deus, é uma sabedoria mundana, é uma sabedoria demoníaca. Porque a verdadeira sabedoria, aquela que vem do alto, ela tem que ser acompanhada de paz, de amabilidade, de misericórdia, de bons frutos, justiça, sinceridade. Então a sabedoria de Deus, ela é acompanhada de bons frutos. Se não tem bons frutos, pode ser qualquer sabedoria, menos a sabedoria de Deus. Provérbios 8:12. Provérbios 8:12. Vai aparecer ali na tela para você. Recomendo você acompanhar, porque nós temos alguns textos para ler. Provérbios 8, verso 2 diz assim: eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. Então, quem já ouviu falar nessas palavrinhas, né? Prudência, bom senso. Olha, tem que ter bom senso, tem que ser prudente, tem que tomar cuidado. Tem que ver onde pisa, tem que perceber o lugar em que está. Vai tomar uma decisão, use o bom senso. Não vá para nenhum extremo. Não tome decisões precipitadas, tenha bom senso. Então, a sabedoria, como se fosse uma pessoa dizendo, eu moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Então, nós aprendemos até aqui, meus irmãos, que sabedoria não é apenas o conhecimento, mas também prudência, bom senso, discernimento. Alguém, meu irmão, uma pessoa pode ter lido muitos livros, uma pessoa pode ter muitos diplomas, uma pessoa pode estar cheia de conhecimento que adquiriu através da internet, através de livros, mas se ela não tiver o temor do Senhor, se ela não tiver amor, se ela não tiver prudência, se ela não tiver humildade, meu irmão, ela não tem a sabedoria que vem de Deus. Para Deus, essa pessoa é uma pessoa cheia de informação, mas ainda é uma pessoa tola. É uma pessoa tola. Eu procurei no dicionário bíblico, o dicionário bíblico Champlin, ele diz o seguinte: ter sabedoria é pensar bem e agir bem em qualquer empreendimento realizado, seja secular ou espiritual. Então, o sábio é aquele que pensa bem antes de fazer uma coisa, antes de empreender. Ele pensa e age da melhor forma possível. Quantos estão entendendo nessa noite? Aleluia. Podemos concluir esse primeiro ponto da mensagem com uma reflexão. Todo sábio tem conhecimento, mas nem todo aquele que tem conhecimento é sábio. Quem está entendendo? Todo sábio, ele tem conhecimento, mas nem toda pessoa que tem conhecimento é sábia. Porque se tiver conhecimento sem aqueles frutos que foram mencionados, não é sabedoria, é tolice. É apenas uma pessoa que está com a cabeça inchada, cheia de informação. Verdadeira sabedoria, ela é acompanhada de bons frutos. Prudência, amor. Aleluia. Segundo ponto é, para que serve a sabedoria? Meus irmãos, eu lembro que eu aprendi, inclusive, num curso profissionalizante. Eu lembro disso, que em um determinado momento a gente teve que fazer uma atividade relacionada à sabedoria. E eu aprendi que a sabedoria é a capacidade de resolver conflitos e tomar decisões certas. Eu estava fazendo um curso exatamente relacionado à vida empresarial, né? O jovem que deseja empreender, o jovem que deseja montar um negócio, muitas vezes ele vai ter desafios, ele vai ter conflitos, ele vai ter problemas para resolver. E a sabedoria é a capacidade de resolver os conflitos e tomar decisões certas. Quem aqui quer quebrar a cabeça? Quem aqui quer tomar decisões erradas? Ninguém quer, né? Ninguém. Muitas vezes diante de nós tem alguns caminhos, né? Às vezes tem 2, 3 caminhos diferentes e a gente fica naquela dúvida, e agora, qual caminho eu devo seguir? Qual direção eu devo tomar? Como que eu devo agir? Os conflitos, meus irmãos, vão fazer parte da nossa vida até o dia
em que Jesus voltar, até o dia em que nós partirmos, nós vamos ter desafios, nós vamos ter problemas para resolver, nós vamos ter conflitos e embaraços que muitas vezes trazem preocupação, trazem até ansiedade, mas a pessoa que tem a sabedoria que vem do alto, ela tem a capacidade de resolver esses conflitos. Ela entende que as lutas fazem parte, mas a vitória é certa, porque aquele que tem a sabedoria divina é aquele que consegue ter vitória em meio às lutas. Aleluia. Então a vida é cheia de desafios, não se espante, não se impressione, não ache que está acontecendo alguma coisa anormal. Nossa, parece que do nada um monte de coisa começa a acontecer, um monte de pepino, um monte de problemas. E agora o que eu faço? Qual decisão eu tomo? A sabedoria serve para te facilitar. Ela te dá caminhos, ela te dá alternativas, ela te dá recursos para que você tome as melhores decisões, para que você não quebre a cara, para que você não se arrependa lá na frente. A sabedoria, ela vai te ajudar muito. Vamos ver, inclusive, um caso do rei Salomão, que foi considerado, o homem mais sábio, foi considerado o homem mais sábio. 1 Reis, capítulo 3, versículo 24. Volta aí na sua Bíblia, ou acompanhe conosco lá no telão. 1 Reis, capítulo 3, versículo 24, nós vamos ler até o versículo 28. Salomão já era rei, e aí pareceu um caso difícil para ele analisar e julgar. 1 Reis, capítulo 3, versículo 24. O rei então toma a decisão. Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela e não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredicto: não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredicto do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Uma história clássica, Duas mães, cada um tinha um bebê. E aí, uma delas, sem querer, perdeu o seu filho, o bebê morreu, ela foi e pegou o bebê da outra. E aí falou: não, o bebê é meu. A outra falou: não, é meu, e ficou aquela briga, levaram o caso para o rei. E o rei, então, teve uma ideia que só pode ter aquele que tem sabedoria: corte a criança no meio. A princípio, todo mundo ficou: nossa, que loucura, como assim corte a criança? Aí, a verdadeira mãe acabou se manifestando. Ninguém tinha pensado, ninguém tinha imaginado uma forma de resolver esse conflito. Mas o rei Salomão era um homem cheio da sabedoria de Deus. E esse é apenas um dentre tantos casos que ele julgou. E a Bíblia diz que no reino de Salomão houve paz. Houve paz porque ele era um homem sábio, que sabia conversar, sabia negociar, sabia resolver muitos conflitos. Então, o Senhor, através da sabedoria, ajudou muito Salomão. E eu tenho certeza que o Senhor quer ajudar cada um de nós. O Senhor não tem prazer em ver você, meu irmão, sofrendo à toa, desnecessariamente, dando volta, sabe? Como a gente percebe o povo de Israel muitas vezes, dando voltas. O negócio está ali, está pertinho, mas por que dar volta? Porque em vez de usar a sabedoria, é tolo, é insensato, não tem prudência, não tem bom senso. Em vez de agradecer, em vez de confiar, em vez de depender, só quer murmurar, quer voltar para o passado. Não é? Não. O Senhor quer que cada um de nós se revista de sabedoria, sabedoria divina. Em Provérbios 19, verso 11, nós entendemos que a sabedoria ajuda a manter a calma. Quantos aqui gostariam de ser mais calmos? Levante a mão. Mais calmos. Eu gostaria de ser mais calmo. Claro que tem gente que já é calma demais, Aí precisa acelerar um pouquinho mais.
Só que hoje em dia nós vivemos na era da ansiedade, na era da agitação, da correria, e todo mundo fica nervoso, todo mundo se estressa, não é isso? Mas a sabedoria ajuda a manter calmo. O Provérbios 19:11 diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar ofensas. Quem já foi ofendido? Te xingaram, falaram palavras duras, palavras que você não gostou de ouvir. E muitas vezes, como que é a nossa reação? Nossa reação, a gente já começa, alguns já começam quase a ranger os dentes, quer ir para cima ou quer falar, quer ofender também. Inclusive tem um ditado que diz o seguinte: quem está ferido, fere. Normalmente uma pessoa que sai ferindo todo mundo é porque ela está ferida dentro do seu coração. E aí o que acontece? Vira um ciclo vicioso, vira uma corrente do mal, não uma corrente do bem. A pessoa foi ferida por palavras e ela começa a ferir o outro que foi ferido começa a ferir o outro e vira uma corrente do mal. Agora, o sábio, ele quebra esse ciclo. Ele pode ser ofendido das coisas mais terríveis, ele pode ouvir as coisas mais absurdas, mas a sabedoria o ajuda a manter a calma e ajuda a ignorar ofensas. Por aí nós já vemos uma grande necessidade de nos enchermos de sabedoria, né? Não é verdade? Porque, principalmente por ser cristão, meu irmão, Satanás muitas vezes vai usar situações, levantar muitas vezes pessoas, usar pessoas para provar a sua fé, para provar a sua paciência. Então, muitas vezes, os crentes, os filhos de Deus, eles tropeçam, eles caem por falta de sabedoria. Muitas vezes reage, como eu já ouvi falar, inclusive, de pessoas que lá em São Paulo, crente, se envolveu em briga de trânsito. Não é? Quem já ouviu falar? Crente se envolvendo em briga de trânsito. Crente brigando por causa de futebol. Crente brigando por causa de político. Se ofendendo porque o outro falou assim: o seu político é... Não é nem ofensa a si próprio, é ofensa de uma outra pessoa, de um terceiro. Está tomando as dores. Então, o sábio, ele tem a habilidade de manter a calma e ignorar ofensas. Quanto mais você se ofende, se você é uma pessoa que se ofende facilmente, há uma grande chance de que existe falta ou deficiência de sabedoria. Porque o sábio, ele tem a habilidade de ignorar ofensas. É só olhar para Jesus. Lembra de Jesus? Ouvindo que era Beelzebu, ouvindo tantos absurdos, sendo que ele só fazia o bem. Lembra dele quando estava prestes a ser crucificado? A Bíblia diz que ele foi calado. Apesar de ser ofendido, de ser xingado, de ser humilhado, ele não reagia à altura. Então é isso que o Senhor quer de cada um de nós, e eu tenho certeza que Ele vai derramar sabedoria na vida de cada um de nós, para que cada um de nós mantenha a calma, saiba ignorar as ofensas, porque nós nem começamos a viver em perseguição. Muitos já têm falado, né, que vai em pouco tempo começar uma grande perseguição à nossa fé, à nossa religião, não é isso? E se a gente já se ofende com pouca coisa, imagina quando começar a perseguição pesada mesmo. Precisamos da sabedoria que vem do alto. Aleluia. Provérbios 14:1 é um texto que fala para as mulheres, mas serve também para os homens. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Então nós entendemos que um dos benefícios da sabedoria é levantar, é construir, é edificar. Porque somente aquele que é tolo, ou aquela que é tola, vai derrubar, vai destruir aquilo que já foi construído. Então, meus irmãos, sabedoria nos ajuda a manter a calma, tomar decisões acertadas, muitas vezes praticar a justiça, nos ajuda a construir, a edificar. Você não foi chamado para derrubar pessoas, você foi chamado para edificar pessoas. Aleluia. Terceiro ponto, como obter sabedoria. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, acompanhe no telão comigo. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus.
Aqui é Paulo falando para o jovem Timóteo, dando uma ferramenta que é extremamente útil para te encher de sabedoria. Qual é o nome dessa ferramenta? Palavra de Deus. Quando ele fala as sagradas letras, em algumas traduções, as escrituras, está falando da palavra de Deus. Você quer ser uma pessoa cheia de sabedoria? Você precisa se encher da palavra de Deus. Você precisa ler mais a Bíblia e colocar em prática na sua vida. Quanto mais você estiver perto da Bíblia, mais sábio você vai conseguir ser no dia a dia. Tiago, capítulo 1, verso 5, vai falar sobre uma outra ferramenta, que você pode obter sabedoria através dessa ferramenta. Diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Qual é a segunda ferramenta? Oração. Você precisa de sabedoria? Peça a Deus, meu irmão. Peça a Deus, porque Ele está disposto a dar. Ele está disposto a dar livremente, gratuitamente a sabedoria a todos aqueles que buscarem, aqueles que pedirem. Se você ler Provérbios, meus irmãos, se vocês lerem Provérbios, vocês vão perceber que em vários momentos o autor ele vai comparar a sabedoria a uma joia, a um grande tesouro que uma pessoa busca desesperadamente. Nós precisamos buscar a sabedoria e vamos encontrar através de oração, através da palavra de Deus. Tem uma terceira forma de você obter sabedoria, encontrar sabedoria. Provérbios 19, 20 diz o seguinte, olha lá no telão: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Minha mãe que gostava de dizer, né? Um provérbio que fala: na multidão dos conselhos há sabedoria. Mas na verdade o texto não diz isso. Há segurança, que é a mesma coisa. Na multidão dos conselhos você vai ter segurança, você vai obter entendimento, você vai ter sabedoria. Eu não estou pedindo para você sair ouvindo todo mundo que der palpite ou pitaco na sua vida, mas procure pessoas experientes, pessoas que têm fé, pessoas que temem a Deus, e ouça os conselhos dos mais velhos, ouça os conselhos dos mais experientes, porque uma pessoa que ouve conselhos acabará se tornando sábia. É o que diz o rei Salomão em Provérbios capítulo 19, versículo 20. Então, você entendeu o propósito da sabedoria? É uma ferramenta que vai te ajudar no dia a dia, a tomar decisões certas, não quebrar a cara. Você vai ser uma pessoa mais calma, você vai ser uma pessoa mais equilibrada, você vai ser uma pessoa que não vai ficar perdendo tempo na vida, mas vai ganhar tempo. Entendeu o propósito? Entendeu também como faz para conseguir a sabedoria? Palavra, oração, conselho. Leia a Bíblia, ore bastante pedindo a sabedoria e ouça o conselho dos mais experientes, o conselho dos mais velhos. Agora, o quarto e último ponto, eu queria falar sobre alguém que foi mais sábio que Salomão. Alguém que foi mais sábio que Salomão. Mas antes, vamos ler 1 Reis, capítulo 3, versículo 12, que é a promessa que o Senhor fez para Salomão, né? Salomão sacrificou ao Senhor e Deus apareceu para ele em visão, em sonho, e falou: me pede o que você quiser. E em vez de pedir riqueza, ele pediu sabedoria para governar. E aí o Senhor, então, responde para ele. 1 Reis, capítulo 3, verso 12, diz assim: farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. 1 Reis vai falar a mesma coisa que também fala em 1 Crônicas, né? Se você observar o contexto, você vai falar sobre nunca haverá nenhum rei, nenhum governante tão sábio como você. Entre os nascidos de mulher não haverá, mas alguns anos depois nasceu um homem. Mateus capítulo 12, versículo 42. Mateus capítulo 12, versículo 42 diz o seguinte: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Amém?
A rainha do sul, a rainha de Sabá, é a mulher do romance, né, de Salomão, que aparece em Cantares de Salomão. Ela veio de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. Inclusive, se você ler a história, você vai perceber que ela trouxe vários problemas para ele resolver. E ele resolveu todos de maneira fácil, tranquila. Ela veio de longe e se impressionou com a sabedoria. Aí Jesus começa a olhar para a multidão e falar: está aqui quem é maior do que Salomão. Aleluia. E olha desde quando ele já era sábio. Lucas 2,52, está lá no telão. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Se você ler o contexto, você vai ver que Jesus tinha 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, ele já era uma criança, um adolescente que era cheio da sabedoria de Deus. Porque ele estava cheio de palavra, ele estava sempre em comunhão e sempre ouvindo conselhos. Então, Jesus foi o homem que viveu na terra, o homem mais sábio que já existiu. Mateus 13,54 vai confirmar isso. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Aleluia, meu irmão, nós servimos o rei mais sábio que já existiu e que sempre vai existir. Seu nome é Jesus de Nazaré. Aleluia. Ele é aquele que tem todo o conhecimento, toda a sabedoria. E nós entendemos que sabedoria não é apenas se encher de informação, mas sim ter prudência, bom senso, equilíbrio, amor, moderação. E Jesus foi tudo isso enquanto viveu aqui nesse mundo. E Ele, através do Espírito Santo, Ele quer capacitar cada um de nós a viver da mesma maneira. Aleluia, você vai ser uma pessoa cada vez mais sábia em nome de Jesus. Você vai ser uma pessoa cada vez mais equilibrada, moderada. Você vai em nome de Jesus ter prudência, bom senso. Você vai tomar decisões com sabedoria, não de maneira precipitada. Em nome de Jesus você vai viver as promessas de Deus, porque a sabedoria estará presente na sua vida. Sem sabedoria ninguém alcança promessa. Sem sabedoria, meu irmão, ninguém chega lá. Ninguém alcança o destino, ninguém chega no céu. Precisamos da sabedoria do alto. Precisamos, se você quer enfrentar o gigante e vencer, se você quer conseguir resolver os problemas que vão aparecer no dia a dia, você precisa da sabedoria que vem de Deus. E a Bíblia diz que Ele dá livremente. Livremente o Senhor está à disposição para entregar a sabedoria. Mas e eu e você estamos dispostos a buscar? Assim como alguém que busca um grande tesouro? Já assistiram aqueles filmes de caça ao tesouro? Você vê quantos sacrifícios, quantos perigos, quanto risco a pessoa aceita para conseguir o tesouro. Nós temos que nos arriscar, nós temos que buscar com zelo a sabedoria, meu irmão. A sabedoria. Porque nós vamos, aí sim, ter êxito em tudo aquilo que nós fazemos. Seja na vida espiritual, até na nossa vida secular. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida no seu trabalho? Na sua vizinhança? Você quer ser uma pessoa bem-sucedida nos seus estudos? Você quer ser uma pessoa bem-sucedida na obra de Deus? Fazer aquilo que realmente é a vontade de Deus? Você precisa de sabedoria, em nome de Jesus. Para concluir, meus irmãos, Salomão ouviu o conselho do seu pai Davi. E Salomão aconselhou os filhos a buscarem a sabedoria. Se você, meu irmão, que está aqui nessa noite, teve um pai presente ou não, quero dizer para você, não importa se o seu pai foi presente ou não na sua vida, porque hoje você tem um Pai Celestial. E um dos seus nomes é Emanuel, que significa Deus conosco, Deus presente na nossa vida. Ele é o nosso Pai perfeito. Ele é o nosso Pai que protege, que cuida, que alimenta, que direciona, que exorta quando precisa, que consola quando também é necessário. O seu Pai Celestial, meu irmão, é um Pai presente na sua vida. Ouça o conselho do Pai Celestial nesta noite, amado irmão. Busque a sabedoria para lidar com as questões da vida. Busque, meu irmão, para você ter equilíbrio, prudência, bom senso, para obter vitória em meio às lutas, para edificar vidas e não derrubá-las. Você precisa ler a palavra, você precisa orar e você precisa ouvir mais conselhos de pessoas experientes. Se coloque de pé em nome de Jesus.
Nós vamos orar, clamar, pedir por sabedoria e depois eu vou passar a oportunidade para a irmã Joyce, para a irmã Josi. A irmã Josi já está aí? Já? Nós vamos orar, clamando, pedindo sabedoria. Pai querido, em nome de Jesus, na Tua presença nós te exaltamos, te glorificamos. Ouvimos a Tua palavra. Sabemos que o Senhor é o nosso Pai perfeito, que nos ama, que nos livrou, que nos protegeu, que nos salvou. Por amor, o Senhor nos salvou, Pai. Não há Pai melhor do que o Senhor. Tu és o nosso Pai amado. Tu és o nosso Pai eterno. Ó Senhor, que cada um dos Teus filhos se sinta amado aqui nesta noite, Senhor. Que cada um dos Teus filhos se sinta abraçado, cuidado, protegido nesta noite, Senhor. Ó Senhor, como filhos, nós pedimos, dá-nos sabedoria nesta noite. Dá-nos sabedoria para que possamos tomar as decisões certas. Dá-nos sabedoria, Senhor, para que não venhamos, Senhor, tomar decisões precipitadas. Nos dá sabedoria, Senhor, para manter a calma, o equilíbrio, para sermos mansos. Nos dá sabedoria para ignorar as ofensas e evitar as brigas, os conflitos, Senhor. Nos dá sabedoria, Senhor, para ter paciência, para suportar as dificuldades, suportar as lutas. Nos dá sabedoria, Senhor, para andar por sobre as águas, Senhor, e não ser afogada, Senhor. Em nome de Jesus, não queremos nos afogar no meio dos problemas, no meio das circunstâncias. Nós queremos com sabedoria andar por sobre as águas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Derrama sobre cada um dos meus irmãos, ó Pai. Não a sabedoria terrena, não a sabedoria demoníaca, mas a sabedoria que vem de Ti, que vem do alto. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, e te agradeço. Amém. Amém. Passo a oportunidade. Irmãos, pode se assentar? Vai ter uma pequena e singela homenagem aos pais. Eu tenho muitos amigos por todo lugar, amigos de todo jeito, para todo gosto. Mas o meu melhor amigo é meu pai. Sabem por quê? Ele está sempre comigo. Eu tenho um amigo que sempre está comigo, presente do bondoso Criador. Eu tenho um amigo que é fiel e companheiro, sendo verdadeiro
amo, Pai. Todos os pais receberam, então, a lembrança, presente, a homenagem? Todo mundo recebeu? Então nós vamos orar agora pelos pais. Queria que você, igreja, levantasse a sua mão, estenda as suas mãos, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, por cada pai. Que o Senhor continue dando graça, força, sabedoria, sustentando, Senhor, usando para que cada pai, Senhor, seja o provedor, que cada pai seja o discipulador dos seus filhos, que cada pai, Senhor, esteja presente, Senhor, seja para aconselhar, seja, Senhor, para exortar, seja para consolar. Meu Pai, em nome de Jesus, derrama, Senhor, o teu poder sobre cada pai que está aqui, Senhor. Renova as forças, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela homenagem. Deus abençoe. Irmã Josi, irmã Joyce, muito obrigado. Giovana, minha filha, né? O Anthony também. Obrigado. Nós ficamos felizes com essa homenagem. Vamos então encerrar. Pode se colocar de pé. Vamos agradecer por este culto e dar a bênção final. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez, realizou. Obrigado pelo Espírito Santo, pela Tua palavra, Senhor, que trouxe direção aos nossos corações. Em nome de Jesus, eu te peço, leva cada um, Senhor, cada um dos Teus filhos, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção. E ao despedir, nós dizemos: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Vá em paz, Deus te abençoe. Amo vocês em Cristo Jesus. Não desista, não pare.